A Rússia está enfrentando um sério problema de quedas nas taxas de fecundidade, coisa de muitas décadas, mas algo que tem se agravado, claro, com a guerra lá da Ucrânia, para o fato de que o país tem perdido muitos habitantes, perdido muitos homens. Então, um político lá da Rússia teve a brilhante ideia, genial ideia, de propor uma medida para aumentar a taxa de fecundidade, para fazer os casais terem mais filhos lá na Rússia. O que seria cortar a internet e cortar a energia elétrica dos casais jovens a partir de determinada hora da noite, para eles terem mais tempo ali para ficar a sós, sem nada para fazer. Sabe aquela piada que antigamente o pessoal não tinha televisão em casa? Mais ou menos isso aí. Parece bizarro, é bizarro pra caramba, mas estamos falando de políticos russos. E bem, quando o desespero bate, realmente os caras ficam muito criativos. Vamos conversar sobre esse assunto, analisar essa questão, ver se tem fundamento realmente, né? É bizarro, mas tem um motivo por trás disso aí. Se você gosta do conteúdo que eu produzo para o YouTube, se inscreva aqui no meu canal para fortalecer o meu trabalho, para ajudar estes vídeos a serem recomendados a cada vez mais pessoas. Eu conto muito com o seu apoio nesse sentido. E bem, fazendo longos disclaimers aqui para não parecer que o negócio tá... tô chutando informações aqui. Isso é uma informação verídica, essa notícia aqui, né? Olha só, tem fontes russas atestando isso aqui. Eu não fui lá ver o vídeo do cara falando isso lá na Duma, até porque ele falou num parlamento específico de uma região, a Duma regional de Briansk, né? Então esse cara aqui não é um grande político famoso, o cara que disse essa declaração aqui, que é o Mikhail Ivanov. Então eu não fui lá ver o vídeo do cara em russo falando, eu não falo russo para saber se é, mas trouxe fontes aqui em português, mas existem fontes em russo atestando esse acontecimento aqui. Agora tenha em mente que é um político. Político fala loucura em qualquer parte do mundo. Quantos políticos aqui no Brasil já não falaram coisas semelhantes também? Então é natural que isso aconteça. Há uma grande possibilidade então disso ser real. Essa informação aqui ser real. Eu diria que podemos partir desse pressuposto, sim, né? Então o que tá por trás dessa proposta dele, né? O tal do corte brutal que ele fala aqui. Esse sujeito é um ponto fora da curva, até para os padrões da própria Rússia. Ele é líder de um movimento chamado Rússia Ortodoxa, então é aquele extremo do pseudo-conservadorismo, um reacionarismo bastante extremado, até para os padrões russos, eu diria. Então esse cara aqui, né, inclusive atestou isso nessa publicação aqui, Abzats, uma publicação russa, ele deu uma entrevista para esse pessoal aqui, né, e propôs a restrição de acesso à internet durante a madrugada para jovens casais, como medida para elevar a taxa de natalidade. Então ele falou aqui, né, que a internet atualmente é um problema para a reprodução para o povo russo, porque os jovens passam horas assistindo filmes, né, jogando ou consumindo conteúdo sem propósito, enquanto, né, deveriam estar fazendo sexo para aumentar a quantidade de filhos aí, né. Eu não sei exatamente o que passa na cabeça de um sujeito desses aqui, se ele é casado, se ele já fez sexo alguma vez na vida, mas eu acho que, né, mesmo um casal jovem não precisa de uma madrugada toda para fazer filhos. Eu acho que se eles tiverem ali uma fração de hora qualquer, aí quantos minutos fica a seu critério, aí depende da sua pressa, depende do seu estado de humor no dia, mas não precisa, né, do casal ficar a madrugada toda dedicado a ter relações sexuais com finalidade de reprodução, principalmente se for um casal jovem realmente, né, porque aí o índice de fertilidade é muito elevado, então a chance de ter um filho aí, mesmo com relações sexuais não tão demoradas, que não faz muita diferença, ou várias relações sexuais na mesma noite, o risco, a chance é muito elevada ainda assim. Então é meio bizarro, meio patético o que esse cara tá propondo, sem sombra de dúvidas, né? Então a ideia seria limitar o uso da internet para casais que ainda não têm filhos, então para quem tá no 0 a 0 ainda, né, a partir das 23 horas. Depois disso aqui, talvez aí tenha algum nível de racionamento, algum tipo de limitação de banda de internet. Ele não detalhou a proposta, até porque a proposta é bastante ridícula para ser levada muito a sério. Então meio que ficou só nessa ideia aqui, né? Só que há um outro texto também no parlamento russo, para você ter uma ideia da preocupação com isso, que vai para além da limitação da internet, vai na interrupção do fornecimento de energia elétrica e também, claro, da internet. Afinal de contas, né, uma coisa meio que leva a outra, se a gente pensar em Wi-Fi, em rede situada dentro da própria casa e não em dados móveis de celular.
após as 22 horas. Pois é, deu 10 horas da noite, corta a energia elétrica do casal jovem ali, dos casais, para que eles possam o quê, né? Se aproximar mais e aí contribuir para o aumento da natalidade no país. Meu amigo, bateu o desespero legal na galera lá na Rússia. Então tem outras medidas que são mais comuns, vamos colocar assim, igualmente inúteis, mas são um pouco mais comuns se a gente comparar com o que está acontecendo também em outros países e também em tom de desespero. Por exemplo, aqui, né, subsídio de até 5.000 rublos para primeiros encontros, ou seja, o cara lá quer levar a menina para sair, para eles se conhecerem melhor, mas não tem grana para levar para um restaurante, alguma coisa aí. Então, o governo vai dar uma grana para esse jovem poder levar a senhora dele, a futura senhora dele, a senhorita ali, para um encontro, para se conhecerem melhor. Quem sabe sai um casamento daí, né? E aí, eventualmente, havendo o casamento, eles ganham um valor de 26.300 rublos para estadia em hotéis de lua de mel, pois é financiamento público para isso aí, para a lua de mel. O governo paga o hotel para o pessoal ir lá curtir a lua de mel. Realmente, né? Um negócio bastante ridículo de fato, né? Mais ainda, né, o ministro regional da saúde sugeriu que os russos usassem os intervalos do trabalho para procriação, né? Então tem aquele intervalinho ali de 15 minutos. Pô, 15 minutos dá para resolver a vida, meu amigo. Vai ali no canto com a coleguinha de trabalho, né? E faz a Rússia ser grande novamente, ser populosa novamente. A gente vai ver números daqui a pouco mostrando que a Rússia nunca foi grande em matéria populacional, não, tá? Crise demográfica na Rússia é papo muito mais antigo do que no restante dos países ocidentais, né? A Rússia não é ocidental, mais ou menos, né? Vamos ficar aí no meio termo, então, nisso aqui. Obviamente, né? Obviamente, você tem o agravamento dessa situação que já é normal, normal no sentido de já ser a norma em países civilizados, vamos colocar assim, há muito tempo. A gente está falando de coisas aí do início dos anos 90 para cá, em grande parte da Europa, e agora na América, partes da Ásia também. O Extremo Oriente está sofrendo com isso há muito tempo. Quedas totais na taxa de fecundidade da população, os índices de natalidade lá embaixo e um envelhecimento grande da população. Isso aí para uma realidade normal, para o padrão. Agora, a Rússia não está numa realidade normal. Ela está engajada numa guerra, num conflito que está durando muito, muito mais do que o Vladimir Putin esperava lá com a Ucrânia. Está custando muito caro em matéria de vidas humanas e cria dois problemas a partir daí. O primeiro deles, obviamente, são os homens morrendo nesse conflito. A grande parte, a grande maioria, a extrema maioria das mortes são de homens, realmente, né? Então, o cara perde a vida lá na frente de batalha. Tipicamente, são jovens, né? Não estamos falando do cara de 50, 60 anos indo lá pra frente de batalha. Geralmente é um soldado mais jovem. E o cara vai para o saco ali antes de constituir família, às vezes, antes de ter um casamento. Acaba reduzindo esses números da população fértil ali da Rússia. E por outro lado, isso é um ponto, né? O outro ponto é essa tendência, enquanto o país está em conflito, está em guerra, as pessoas não querem ter filhos. As pessoas não querem, né? Colocar uma criança no mundo nesse tipo de realidade, com um país com a tendência bélica. Aí o cara tá lá, ele não sabe se ele vai ser convocado em algum momento para frente de batalha, vai deixar a mulher com a criança pequena para criar, não sabe se o filho vai crescer com bomba caindo, com explosão na cidade, com escombros para todo lado, né? Ninguém quer assumir uma paternidade, uma maternidade nesse tipo de cenário. Então, enquanto a guerra perdurar, enquanto a tendência belicosa da Rússia de Vladimir Putin perdurar, enquanto o país não for um país comprometido com a paz, mas sim direcionado para a guerra, como, sei lá, há décadas a Rússia essa tendência não vai ser revertida. Então, os dados, as informações do conflito são muito importantes para a gente mensurar esse problema. Atualmente, estima-se, né, que há mais ou menos ali 1 milhão e 200 mil baixas por parte da Rússia nesse conflito, né? Então, aqui baixas, né, é pessoal que está na frente de batalha, que está em serviço de guerra e depois não está mais em serviço de guerra. Aí tem mortos, tem feridos, tem desaparecidos, né, capturados. Então, as baixas são aqueles soldados com os quais o exército não pode contar. Então, isso aqui não é 1 milhão e 200 mil mortes ainda do lado da Rússia, mas estima-se algo entre 275 mil e 325 mil mortes em combate. Esses dados aqui são agora de 2026, do final de janeiro, então provavelmente esse número já aumentou. Se são números que vêm do próprio governo russo, eles são
subestimados, mas ainda assim eles nos dão uma boa base para nós entendermos o tamanho do problema que isso aqui representa para a Rússia e o quanto que isso vai impactar ainda mais nas taxas de fecundidade e natalidade do país. Então isso aqui, comparando com outros conflitos, não dá nem para comparar, né? Os Estados Unidos perderam aqui 50, 60 mil soldados na Guerra da Coreia, perderam ali uns 50 mil durante a Guerra do Vietnã. Pois é, a Guerra da Coreia foi mais mortífera para os Estados Unidos, mas não causou a comoção que a Guerra do Vietnã causou. É impressionante, né? Foi uma coisa muito midiática, de fato. O momento era outro, aquela onda hippie e tudo mais, mas pensando ali em critérios de baixas, realmente, né? Que tá 47 mil durante a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia foi pior. Então, comparando aqui, né, as perdas da Ucrânia também, naturalmente, mas da Rússia, elas são 5 vezes maiores do que todas as perdas, somando tudo que o país se envolveu desde a Segunda Guerra Mundial. Guerra do Afeganistão, Guerra da Chechênia. Então, é uma perda gigantesca de seres humanos ali por parte da Rússia e da Ucrânia, naturalmente, né? Mas da Rússia, principalmente, porque os números são muito mais elevados do lado russo. E aí você entra com um grande problema, então, né? Estamos falando aqui de 250, 270, 300, 320 mil mortes de homens em idade reprodutiva, num país que está pensando em cortar energia elétrica para o pessoal ter filhos, cortar a internet para o pessoal ter filhos. Pois é, os dados aqui populacionais da Rússia são realmente bastante problemáticos. O país está aqui com seus 143 milhões de habitantes, não é uma população pequena, claro que não é uma população muito expressiva, mas é um território pouco habitado de maneira geral, o maior país do mundo que tem a população concentrada em pequenas regiões, principalmente na parte ocidental do país, né? Então aqui a gente tem uns números e algumas coisas saltam aos olhos. Primeiro de tudo, né, é um claro encolhimento da população desde que começou o conflito lá atrás, em 2022, né? Você pode ver que a população russa vinha crescendo, né, que tem a taxa de alteração anual, vinha crescendo, embora assim de forma intermitente, tá pulando alguns anos aqui, a partir de 2022, que começa a ser uma análise ano a ano. Você pode ver que em absolutamente todos os anos houve uma queda populacional, de maneira que hoje nós temos na Rússia 3 milhões a menos de habitantes do que nós tínhamos lá em 2020. Pois é, a população russa está se esfacelando. De fato, aqui tem gente morrendo na guerra, tem gente fugindo do país também. Muita gente ainda foge da Rússia, né? Então, estamos falando aqui de perda ao ano de 600 mil, 800 mil, 600 mil, cento e tantos mil, quase 400 mil indivíduos ao ano, né? Realmente é uma coisa impressionante. De fato, tem ainda algum grau de migração que eu não sei exatamente por que está acontecendo, que é mensurado aqui, né? Em alguns anos é uma migração positiva ainda, mas de maneira geral até isso está prejudicando a Rússia em matéria de população, da estabilidade, da estabilização da população do país. Aí você para pensar nos números efetivos, 143 milhões de habitantes no país. Então tem ali 71, 72 milhões de homens, se a gente colocar meio a meio. Tipicamente as populações têm uma variação pequena entre homens e mulheres. A China, né, é um caso à parte nesse sentido, mas a Rússia vamos colocar nessa mesma medida aí, 70 milhões mais ou menos de homens. Se morreram ali 320, 350, considerando agora maio de 2026, né? E se a gente considerar também baixas aí que vão incapacitar o cara para ser um pai de família no futuro, né? Um homem casado, vir a contrair matrimônio lá na frente, podemos colocar 350 mil sim, tranquilamente aí. Estamos falando, né, de o quê? 0,5% da população masculina do país. Parece que não é algo tão terrível assim, mas a gente tem que lembrar que o recorte populacional por idade é muito importante, né? A gente não está falando de criança nem de adolescente, estamos falando de adultos aqui. Vamos colocar entre 20 e 50 anos, vamos ser generosos aí. Então, tipicamente, quem morre na guerra está nessa janela de idade, né? Principalmente concentrado para as idades mais jovens. Então, esse percentual, sem sombra de dúvidas, é muito mais alto considerando essa parcela da população. Até porque a população russa é extremamente envelhecida. Olha aqui, a idade mediana do russo hoje é 40,7 anos, a idade média. Então, você tem uma população extremamente envelhecida na Rússia de 2026, o que é um problema seríssimo para a sustentabilidade do país. Aí você para pensar, eles estão mandando jovens adultos para a linha de frente, para morrer ali, estão perdendo essas
pessoas a centenas de milhares. E o que vai acontecer? O percentual que esses mortos em guerra representam do total da população masculina em idade reprodutiva é muito mais expressivo. Aí já não é 0,5%, é, sei lá, 2%, 3%. Isso vai ter um impacto de longo prazo muito grande, para além do fator psicológico que eu citei aqui, que é o pessoal evitando ter filhos nesse contexto de guerra, nesse contexto de conflito, nesse contexto de o jovem está sendo mandado para frente de batalha. Pode vir um avião aqui, um bombardeiro, na cidade onde eu moro, jogar bomba aqui à torta e à direita, como retaliação por causa de um conflito que não acaba de jeito nenhum. Então todo mundo leva isso em conta quando vai decidir constituir uma família, crescer uma família, começar a ter filhos, né? Então, é uma taxa elevadíssima de idade mediana que vem crescendo consistentemente de 10 anos para cá, né? Você pode ver que do começo do século já era bastante elevada ainda assim, mas disparou agora realmente. Isso também se deve muito à mortalidade lá na frente de batalha de pessoas mais jovens. E a taxa de fertilidade do país, né? Também chamada de taxa de fecundidade, ou seja, a quantidade de filhos que uma mulher tem durante a vida dela, está num nível absurdamente baixo, 1,47. Não está tão baixo quanto uma Espanha, não está tão baixo quanto uma Itália, é verdade, mas está muito abaixo da taxa de reposição, que é 2,1 filhos por mulher, ou seja, considerando o homem e a mulher, o marido e a mulher tendo 2 filhos em vida, né? Você considera que a taxa de fecundidade ali é 2, então o homem não reproduz, não tem filho, né? O homem não dá à luz, então a mulher daquele casal ali tem 2 filhos. Isso significa que quando o marido e a mulher morrerem, vai haver 2 seres humanos no lugar. Aí a taxa deveria ser 2, a taxa de reposição. Mas aí você coloca um pouquinho ali, uma margem de segurança de 5%, para quem não chega até a idade adulta, para mortes que acontecem aí antes do momento natural. 2,1 seria a taxa de reposição. Então a Rússia, você olha assim, pô, não está num patamar muito complicado comparando com outros países. Quer dizer, está todo mundo muito ruim, mas a Rússia está ruim igual ao restante do Ocidente, por exemplo. O problema da Rússia é que isso aqui começou muito mais cedo. Olha a taxa de fertilidade da Rússia ao longo dos anos. E, na verdade, lá em 1955, tá aqui, ó, 2,81. O Brasil tinha uma taxa de 1,6 filhos por mulher nessa época. A Rússia já tinha uma taxa inferior à metade da brasileira neste momento aqui. E a partir de 1970, né, a taxa de fecundidade já estava abaixo da taxa de reposição. Aqui, 65 foi o último ano em que isso aconteceu, quando a população no mundo ainda estava bombando. Em grande parte do Ocidente, na Europa, você já tinha uma taxa superior a 2 em vários países ali. Na América, então, nem se fala. Então, de lá para cá, né, em 85 o país chegou a melhorar um pouquinho, já que pensando, claro, no final da Guerra Fria. Outro ponto também, claro, importante é frisar, o comunismo causa isso aqui. O comunismo é o culpado por essa taxa de natalidade, de fecundidade tão baixa na Rússia durante estas décadas aqui de vigência do comunismo, mas o país nunca voltou a ter essa taxa de reposição desde 1965. Então esse problema é muito mais grave há muito tempo. Claro que já foi muito pior, olha aqui, quanto que estava no início dos anos 2000, né? Realmente foi muito pior do que naquele momento, mas estagnou nesse patamar que é insuficiente para salvar a estabilidade demográfica de um país que desde os anos aqui 65, desde meados dos anos 60, está com uma taxa de fecundidade muito baixa e tem hoje uma idade mediana de 40,7 anos, que é extremamente elevada. Então, a Rússia está definhando, a quantidade de pessoas está acabando muito rapidamente e o desespero do mundo político russo está muito claro, está saltando aos olhos. Isso aqui vai fazer alguma diferença? É óbvio que não. Provavelmente esse tipo de medida nem vai ser adotado, porque é ridículo demais até para os padrões da Rússia. Mas isso revela um problema grave desse tipo de planejamento centralizado da economia, da sociedade, que a Rússia nunca se livrou de ter, desde os tempos lá do Lenin, desde o 1917 para cá, a coisa nunca mudou efetivamente. Então essa ideia de que não, vamos proibir os jovens de entrar na internet a partir das 11 horas, aí a população da Rússia vai aumentar. Que coisa ridícula, que coisa patética, coisa desesperada. É o político
político russo achando que ele pode decretar alguma coisa e isso vai mudar a sociedade, vai resolver os problemas da sociedade de uma vez por todas, né? Eu volto a dizer, isso aqui não é o Vladimir Putin que falou, isso aqui não é o ministro de alto escalão lá do Kremlin que falou, é um mané de um grupo bastante reacionário ali da Rússia, um negócio até meio caricato, né? O cara faz parte de uma Duma regional, então é como se fosse uma assembleia legislativa ali, mas já tem projeto, conforme eu falei também, no parlamento russo, em discussão mais ou menos nesse sentido aqui, tem gente levando a sério esse tipo de pataquada, mas não tem jeito, a Rússia se enfiou num buraco tão fundo, e isso aí é uma consequência de muitas e muitas décadas de comunismo, de estatismo elevado, de tendência belicosa, desejo de fazer guerra, que agora dificilmente o país vai se erguer desse problema aqui. Pode ter o desespero político que for, que a coisa não vai se resolver. Vou deixar relacionado aqui um outro vídeo em que eu falo da Rússia também, para você continuar assistindo aqui no meu canal. Não se esqueça de se inscrever se você ainda não for inscrito e até a próxima.